Boa noite. Rudá, na sua fala, me provocou duas questões. Uma é que você fez uma análise aí da conjuntura, mas não citou os movimentos sociais, enquanto movimentos. Você citou as centrais sindicais, as ONGs, mas não falou. E a gente viu, no governo Lula, movimentos enormes e históricos, como o MST, também passando por uma crise parecida, talvez, com as centrais sindicais. Não sei, eu queria saber um pouco em que lugar que estão os movimentos sociais dentro dessa análise. E a outra é entender um pouco por que você chamou a Marina de terceira via. Porque, na sua fala, você falou, surgem como terceira via a Marina. E, para mim, até então, ela estava... Eu não enxergo ela como terceira via. Eu vejo ela um pouco trazendo o discurso ambientalista, mas da mesma maneira, sei lá, dos neoliberais, né, privatizando a questão ambiental. Então, se você pudesse falar um pouco disso para a gente. Bloco de quantos, gente? Quanto? 5? 6? Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, com relação à imprensa, que, na verdade, como o senhor mesmo comentou, ela ficou preocupada com que tudo que aconteceu. E surgiu uma imprensa ninja, pelo menos a gente escuta já esse formato, né? Eu queria entender melhor justamente isso, porque, na verdade, os grandes veículos de comunicação foram pegos de surpresa, né, entre aspas, mas que, na verdade, surgiu uma nova imprensa aí. E eu queria que o senhor falasse um pouco, né, dessa experiência para a gente. Eu queria fazer um gancho com a primeira pergunta e com essa questão da mídia, né, da mídia ninja. Sinteticamente seria, se a crise da representação não estaria abrindo espaço justamente para a democracia participativa, né? Que a gente observa tanto a participação nessa questão midiática, quanto nas ocupações das assembleias, né? A ocupação do espaço público, se não seria justamente a abertura para a participação, para a democracia participativa. Quando a gente vê na África os servos cruzando o continente para beber água do outro lado, e vê os fracos, os doentes, os que quebram as pernas ficando para trás, a gente pensa que a engrenagem da vida ela é muito perfeita e delicada. E desde que eu comecei a trabalhar na rede social, como psicóloga na política pública, eu percebo uma inquietação minha, como se a gente estivesse transgredindo essa engrenagem da vida, tentando resgatar, tentando buscar, tentando reerguer, às vezes escolhas burras de pessoas que insistem e resgatando, e as pessoas voltam. E dentro da educação também isso me inquieta muito, da quantidade enorme de dinheiro e investimento intelectual que é feito para os que não dão conta, para os que não conseguem, e nivelando sempre muito por baixo as notas, as provas, essa testagem que você falou. E é claro que tem uma paixão pelo ser humano que impede a gente de fechar os olhos, mas eu fico pensando, será que é essa a coisa certa a ser feita em termos de investimento sempre financeiro e intelectual, né, dessa política pública que está sendo feita durante todos esses séculos? O Gustavo Iosp outro dia falou que o problema do Brasil na educação é que a gente nivela muito por baixo. Em vez de incentivar os melhores, eles estão sempre tentando resgatar os piores, né? E eu fico pensando o que você pensa a respeito disso. Não que a gente não deva fazer, né? Mas como é que isso funciona dentro do darwinismo, que diz que a coisa para funcionar deveria ser feita de outra forma. Prometendo que era o último, hein? Depois tem outro bloco. Olha lá, hein? Rudá, eu queria assim,
entender de que forma que você, como sociólogo, você enxerga esse momento, que a gente viu dois movimentos muito grandes no Brasil e com características muito diferentes, que foi as manifestações e a vinda do Papa, né, que mobilizou um monte de brasileiros em torno da Jornada da Juventude e com reivindicações totalmente diferentes, né? De um lado, assim, igual você falou, todo tipo de reivindicação poderia ser feito na hora, uma coisa assim, bem pós-moderna mesmo, né? Porque em 84, quem estava na rua sabia o que queria direta já, estava todo mundo em prol de um objetivo único, aí as manifestações agora, de todo tipo de manifestação, toda reivindicação, toda forma, né? E depois vem o Papa, e aí combate a questão do aborto, da liberalização das drogas, e também tem uma grande turma acompanhando, e gentes que eu tenho percebido que participando das duas coisas, né? Tão satisfeito com as manifestações, quanto com a vinda do Papa, com as coisas que ele falou. Então, como que você enxerga aí esse fenômeno? Caramba, acho que não vai dar para juntar. Vamos lá. Eu vou escolher assim, deixar para explicar, não é que a pergunta é mais fácil, para explicar é mais difícil. Todas são muito complexas, mas eu vou começar por aquelas que eu acho que eu consigo explicar mais rápido. Vamos ver. Eu não citei movimento social porque, grosso modo, nós não temos mais movimento social no Brasil. Talvez gays e alguma coisa, mas muito pouco, ambientalismo. O resto é organização. Não é mais, é uma diferença conceitual de estrutura de um movimento social, né? O conceito tem uma história, né? Ele tem uma lógica, ele anuncia algo que é totalmente diferente de organização. A organização tem hierarquia, é permanente, tem porta-voz, tem disputa para conseguir no mercado recursos para a sua sobrevivência, tem formação própria, formação técnica própria do seu conjunto para criar um discurso unitário. Isso é organização, é o MST. Ele não é mais movimento social. O movimento social é horizontalizado, não tem hierarquia, é pluriclassista. Um método é o confronto para a conquista de direito ou fazer com que os direitos já conquistados sejam observados. Isso em qualquer teoria, seja funcionalista, marxista, o que for, isso é o básico do conceito de movimento social. O movimento social, ele nasce e gera estranhamento. Sempre. A população acha estranho aquela história. A ocupação do espaço público transforma a arquitetura do espaço. É muito estranho. E ele se forma também porque é estranha a institucionalidade. O MST faz parte da paisagem. O triste da manifestação de 11 de julho é você ver... Aliás, o MST está chamando algumas discussões agora para pensar isso exatamente. Devo ter... Eu não trouxe. Deve ser agora. Em São Paulo, o Stedley está chamando uma discussão mais fechada sobre isso. Ele está assustado também. Ele, que era novidade, já ficou vovô. Então, porque, vocês sabem, o Stedley é mestre em economia no México, e ele é maoísta, né? Então, assim, imagina, maoísta. Não entende mesmo. Então, grosso modo, nós não temos movimentos sociais mais no Brasil. Por isso que o meu livro, para quem eu passei o livro, ele fala da era dos movimentos sociais, porque nós tínhamos a era dos movimentos sociais do Brasil nos anos 80. E aí eles entraram em crise nos anos 90 e no início desse século eles foram incorporados à estrutura do Estado. Isso aí muda completamente. Isso não é cooptação, hein? Cooptação é quando você compra o outro lado. Aqui é uma simbiose, é diferente, né? É um ideário político. Que, aliás, os movimentos sociais tinham no seu bojo os problemas que nós estamos tendo nas manifestações de junho. Eles diziam que não queriam e não sabiam dizer o que queriam. Então, demanda, gente, quando é respondida, ela esvazia a mobilização. Aliás, é a mesma história da Tunísia, do Egito, do Ocupe nos Estados Unidos, os movimentos da Espanha. Faz parte de uma geração que está insatisfeita, não quer mais aquela estrutura antiga, mas também não se dá o trabalho de pensar algo novo. Ele não se coloca como protagonista. Ele só coloca como juiz. E nos anos 80, os movimentos dos anos 80 tinham esse problema. Se vocês puderem,
Dê uma lida no livro da Ana Maria Doimo. Eu não vou me lembrar agora certo, mas eu acho que é A Voz e a Vez do Popular. Acho que esse é o nome. É isso mesmo, né? Dê uma lida nesse livro que é muito legal. A Ana Maria foi orientada pela Ruth Cardoso. E a Ruth, eu fiz parte do SEDEC, a Ruth era do SEBRAP, né? SEBRAP, com certeza, vocês já ouviram falar. O SEDEC era o centro de pesquisa, digamos, dos petistas, né? Éder Sader, Marlene Chauí, nós fazíamos parte desse grupo que estudava. E era muito interessante, porque o grupo do SEBRAP, do Fernando Henrique, do Gianotti, lia o país pelas instituições. E nós líamos as instituições pelas ruas. Então, a gente se focava no movimento social e eles focavam nas instituições, né? A gente sempre se encontrava, mas a nossa perspectiva era absolutamente distinta, né, em todos os estudos, né? E o que era interessante é que a Ruth sempre falava, olha, existe um basismo nos movimentos sociais dessa década, nos anos 80, que ele não está dialogando, porque eles são anti-institucionais. Eles rejeitam a institucionalidade. E ao rejeitar, eles não conseguem mudar a institucionalidade. O que parece ser muito avançado vai ser conservador. Interessante que ela falava isso. E o livro da Ana Maria Doimo trabalha melhor isso, né? Essa lacuna. Ou seja, a lacuna de agora é a lacuna dos anos 80. E isso pode dizer alguma coisa para a gente. É um problema cultural, né? Não é um problema dos meninos, é da nossa cultura. É difícil a gente se ver no espelho, né? Essa questão da representação. Representação, aí dois falaram, né? Deixar daqui a pouco para frente isso aí. Terceira via, eu me expressei errado. Não é que a Marina é terceira via, ela foi compreendida em 2010 como uma terceira via ultraconservadora pelos fundamentalistas. Eu estava, no final do primeiro turno, eu estava em Santa Catarina e eu vi um bispo católico convocando uma guerra santa com os evangélicos, contra a Dilma. Assim, uma coisa muito impressionante, eu fiquei muito assustado. Eu sou filho italiano, eu era filiado ao partido de esquerda da Itália, a Democracia de Sinistra, e a marca de ser esquerda hoje na Europa é a luta pelos direitos civis. Impressionante, né? Não é a luta pela estatização. Então E aí eu tinha acabado de vir da Europa, eu chego e vejo o bispo falando, vamos fazer uma guerra santa. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada nisso. Ou seja, nós temos uma cultura muito conservadora e há espaço para isso. Então, não é que a Marina seja a terceira via. Aliás, o pessoal da rede aqui me pediu, semana passada, para fazer um debate com eles. E eu cheguei a falar isso. Quando eu mostrei para vocês aquela estrutura de rede e a hierarquia, eu falei, olha, vocês estão dizendo que vocês estão do lado de cá, né? Mas quando vocês pedem para um pastor passar a lista de assinatura para as ovelhas, vocês estão aqui lado. E eles ficaram mal. Eu falei, vocês são conservadorismo no conservadorismo, gente. Eu ainda falei, vocês querem mudar o país ou querem ganhar a eleição? Ainda não ficou claro. Ou seja, eles têm contradições, que você falou aqui, imensas, e eles não são novos. Eles podem ser, mas do jeito que eles estão indo, eles rapidamente assumem o velho. E vão, talvez, ser espelho do partido da ordem hoje, que é o PT, né? Imprensa. A imprensa é o seguinte, o que eu acho que tem, esse negócio de, como que é? Pig, ninja, isso daí é discurso, gente, isso aí não existe. Não existe imprensa ninja, pelo amor de Deus. A gente tem a rede social, que cada um, sem rigor técnico, ninguém pega e checa a informação, simplesmente divulga a informação. Só que a informação está abaixo de conhecimento. Então, assim, o que nós temos é uma imprensa militante de direita no Brasil e nas redes sociais, não tem mais nada. Nós não temos uma imprensa popular, não temos nenhum jornal, nem liberal no Brasil, é tudo de direita. É muito ruim. Alguns fazendo pesquisa e falando, dando uma luzinha liberal, mas é um e outro assunto, eles são de direita mesmo. E eles estão, muitos editores, eu conheço grande parte, eles são da geração velha, mais velho do que eu, e eles não conseguem entender que eles não formam mais opinião, eles ficam loucos da vida com isso, que eles não têm mais dinheiro de publicidade, eles estão muito irritados. Saber que eles não são mais reis, isso pega mal para eles, né? E ter que vender jornal, está vendendo cada vez menos. Por outro lado, não dá para falar que rede social é jornalismo, né, gente? Isso é acabar com a profissão, né? Então, assim, eu dou minha opinião lá, gostei da cor vermelha e virou notícia, que é isso? Isso é falta de rigor, isso é informação, mas isso não é jornalismo, isso não é imprensa. Isso é um discurso. Eu acho muito ruim
E acho que alguns dos famosos blogueiros sujos, acho que eles exageram. Eu aprendi muito na minha vida, eu fui foca, né? Eu aprendi muito na minha vida que bom jornalismo tem pouco adjetivo e muito substantivo. E não é isso que eu estou vendo. Os blogueiros é muito adjetivo, xinga, fala, quero ver. Não gosto disso, acho muito ruim, baixo nível. Essa história das manifestações de rua e do Papa, eu acho o contrário, eu acho que é a mesma coisa. Eu vou fazer uma linha de... O Papa teve um conteúdo que não foi o mais forte. Aliás, o mais forte do conteúdo dele foi ele falar: quem sou eu para julgar um gay? Isso é que é o importante. Agora, gente, ele preside a maior organização multinacional do mundo. Ué, ele vai pegar e atacar todos os comandados? Ali tinha uma inteligência. Eu não estou dizendo que ele é progressista, ele é conservador, mas ele é muito inteligente. E me parece que ele está começando a trilhar, porque o João XXIII também era conservador, não era progressista. E ele criou o Concílio Vaticano II. Então, assim, quem é ligado à teologia de libertação está muito satisfeito com ele, sabendo que ele não pensa como a gente, mas ele... Por quê? Porque ele falou da simplicidade. Não precisa mais. Se ele ficar só nisso, ele já arrebentou o poder do Vaticano. A estrutura de poder viciada, reacionária, ele está quebrando. Então, eu acho que aí a gente não pode ser ingênuo, nós temos que ter uma visão em perspectiva. Ele está fazendo política o contrário dos dois últimos papas. E essa simplicidade dele, gente, não é por nada, mas o cara pegar e receber no meio da multidão um chimarrão e tomar, ele não precisa falar mais nada. Ali é o sentido da fé, ele não precisa discursar. Ele fala, tá bom, pode ter veneno, e aí? Isso aí, para quem tem fé, isso aí, assim, ele descortinou, falou, uá, então voltou a ter fé, a igreja tem fé? Eu não sabia mais. Quer dizer, igreja era poder. Ele pegar e ficar naquele papa móvel, aberto, mas isso aí é obrigação. O que não é obrigação, eu fiquei olhando, falei, não acredito. É ele pegar e de um lado e fazer assim, aí ir correndo e fazer assim, ir correndo para o outro lado. Eu falei, meu Deus, o cara não vai aguentar. Aí tacaram para ele um pano, ele não conseguiu pegar, caiu, o carro andando, ele virou para a pessoa e fez assim, ó. Gente, ele está falando com as pessoas, falando. Isso é um líder. Isso é um líder. E ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Estudar, mas falando com franqueza. Eu ficava olhando para ele para ver assim, ele vai levantar uma sobrancelha, ele vai... Nada. O cara sabe o que ele está fazendo. Então, tem uma ligação com as ruas, sim. Porque as ruas estavam falando, não quero mais falsidade. Não quero mais esse negócio do poder. Nesse sentido, está conectado. Né? Como o brasileiro... A maioria dos brasileiros se acham cristãos, né? Eles não sabem muito bem o que é isso, mas né, tem algumas coisas que pegam, assim. Né? Não, e é verdade, porque o brasileiro é sincrético, né, por natureza. Ele é religioso, isso é religiosidade, ele tem muita espiritualidade, mas assim, falar cristão, aí você fala, você leu? Não li. Não li, nem... Então, assim, eu acho que tem uma ligação forte, assim, muito importante, é uma mudança internacional importantíssima. Crise de representação. Aqui começa a complicação teórica. Representação significa reflexo. Nós temos no Brasil, na política, duas formas, no Ocidente, duas formas clássicas de representação. A representação delegada, que essa é reflexo mesmo. É o seguinte, você forma numa assembleia uma comissão de negociação. E a Assembleia define qual é a pauta que vai ser negociada, 14% de aumento ou reajuste. A comissão senta na mesa com os empresários falam 13%. Mesmo sabendo que chegou no ponto, a comissão não pode aceitar, ele tem que voltar para a Assembleia e falar, gente, vamos aceitar, né? Isso é representação delegada. Problema da representação delegada, que é um reflexo total, ela é corporativa. O representante só pensa em quem manda nele. Então, é como se a gente tivesse um representante de cada categoria, a gente teria um congresso em guerra, tentando juntar professor com bancário contra psicólogo, entendeu? Não se pensa o universo, não se pensa o direito. Já falei isso 2 vezes, né?
é que é o seguinte, a necessidade é individual, o interesse é grupal, o direito é universal. Isso é muito importante de entender. Quando a gente acha que é só a necessidade de movimenta, nós estamos na escala mais baixa da moral e ética do ser humano. É quando eu falo do direito, é que eu atinjo o ápice da capacidade intelectual do ser humano. Eu penso nos outros, eu penso nas gerações, aí é difícil. Fazer política pensando em direito, aí é uma coisa grandiosa, né? Então, quando eu tenho uma representação delegada, eu não atinjo esse ápice de pensar o universal. Se nós formamos uma espécie, eu tenho que garantir o básico para a gente ser uma espécie. O básico. Porque senão eu sou um animal. Irracional. Bom, a segunda forma de representação é a fiduciária. Representação fiduciária, você sabe, a palavra fiduciária significa em confiança. Então é o seguinte, num país das dimensões continentais do Brasil, quando você vota num presidente, é muito difícil que ele diga o que ele vai fazer na tua vida. Então você vota em confiança. Você não sabe ao certo o que ele vai fazer no meu bairro, mas a filosofia dele é legal. Ora, quando eu voto em confiança, eu dou um espaço imenso para esse eleito fazer coisas que ele não me prometeu, portanto eu não posso cobrá-lo. Ele não teve tempo de falar na televisão o que ele fazia durante os 4 anos. Então vocês veem que na representação delegada, que é reflexo, eu não consigo, se eu somar os representantes delegados, eles não conseguem pensar o universo. E no fiduciário é o inverso. Ele passa a ser um cara que eu dou uma carta branca para ele fazer o que ele quer. Qual é a saída? A saída é diminuir o poder do representante. Essa é a saída. E é isso que nós não estamos discutindo. Quanto menos poder eles tiverem e mais presos eles tiverem, mais reflexo correto é. Ou seja, a começar pelo território. Porque a gente se faz no território. Nos bairros, no local onde eu moro, no local onde eu trabalho. E a gente fica pensando na política no Brasil, no geral. Aí não dá para ter controle sobre o cara. Eu fico sempre no discurso genérico. O que eu estou querendo dizer para vocês? Estou querendo dizer o seguinte, será que seria possível eu ter no município, em cada bairro que tivesse unidade e identidade cultural, uma estrutura de governo aberta à população, com eleição direta da população, por quarteirão, que pudesse discutir os problemas do bairro em rede, através de teleconferência semanal com o prefeito e secretariado? Daria, não é? A gente fica falando em candidato corrupto ou não. Bom, digamos que a gente não mude totalmente o processo eleitoral de financiamento. Mas será que não daria para a gente ter a seguinte política: candidato a representante em qualquer nível eleitoral de ente federativo no Brasil, candidato a vereador, prefeito, o que for, automaticamente, se candidatou, ele autoriza a quebra de sigilo bancário e de informação? E a gente criar um comitê municipal para que em cada município, com representação, por exemplo, o CRP, Conselho Regional de, sei lá, o CREA, a OAB, o que for, sindicato, compõe, junto com o Tribunal de Contas e o Ministério Público, a gente compõe um comitê que fiscaliza, porque hoje é fácil, via CPF, CNPJ, é muito fácil, a Receita Federal faz isso direto. Você fiscaliza como é que as pessoas estão movimentando dinheiro durante a campanha? Pô, eu tinha pedido, né? E aí, se tiver qualquer dúvida, a candidatura daquela pessoa é suspensa no ato até ele provar? E se a gente tivesse candidato avulso, que não fosse eleito, não tivesse filiação a partido? Os partidos não iam ficar preocupados em ter que voltar para a base? E se a gente tivesse só uma reeleição para parlamentar? Vereador só pudesse se reeleger uma vez, deputado também. E se a gente acabasse com o Senado? Já que não interessa não faz nada mesmo, só gasta dinheiro. Por que estrutura bicameral? O Brasil não tem estrutura bicameral, para que tem? A maioria dos países do mundo é estrutura unicameral. Por que nós temos que ter 2 câmaras? Ter uma Câmara alta? Alta? Aquilo nunca foi Câmara Alta. Ela representa a federação? Representa. Então, por que toda vez que tem briga, guerra fiscal, qualquer discussão sobre divisão de royalty, o Senado não sabe opinar?
Porque não representa coisa nenhuma. Desde o início, eles representam uma oligarquia. Vocês entenderam? Uma série de propósitos. Por que não adotar o recall no Brasil? Na metade do mandato de uma pessoa eleita, qualquer cargo eletivo, os eleitores, através de um percentual, que pedirem uma confirmação da eleição dele na metade do mandato, se atingir no percentual de assinatura, o Tribunal Eleitoral é obrigado a reconvocar a população como se fosse uma espécie de referendo. Só para aquele cara. E se a maioria que for no dia da eleição falar, ele está traindo a gente, ele perde o mandato sem recurso. Isso já existe no mundo. Recall existe na Califórnia. O Schwarzenegger virou governador porque o governador anterior sofreu um recall no metade do mandato. Ou seja, solução tem, gente. Mas para isso, nós brasileiros precisamos estudar. Parar de ser queixosos e falar política comigo. A política é tão importante que eu não vou deixar deputado e senador falar, não. Vai ser comigo. Aí que está o erro. As manifestações saem, a Dilma fala em plebiscito e a gente não pegou essa deixa. Se tivesse plebiscito, a gente cravava aquela estaca no peito dos políticos. Sabe, quando a gente foi na da Rede Globo, nossa, vocês não sabem o que eu falei para os editores da Globo. Falei, agora vai ter quebra-pau e vocês vão para a rua. Porque vocês ficaram falando contra referendo, contra plebiscito, contra não sei o quê, voltou a política para os caras que não vão fazer reforma nenhuma. E agora eu quero saber a Globo que solução que vai dar para o país. Porque a hora que virar quebra-quebra na Copa do Mundo, vocês não vão ficar com medo mais não, vocês vão ficar apavorados. Era a hora, gente, do ponto de vista político, você canalizava aquela energia da rua para o campo institucional. Agora não tem mais nada, perdemos tudo. O brasileiro não gosta de política, só faz besteira. Não consegue mudar o país. Nós perdemos o fio. Então, eu volto a dizer, acho que tem uma possibilidade sim. Primeira possibilidade é, se a gente fincar a ideia de território, de diminuição do poder dos eleitos, e de estrutura em rede de gestão, acho que dá uma saída. Se eu pensar o território do município em rede, mas conectado com essas altas tecnologias que nós temos hoje. Olha, nós estamos implantando a minha equipe, em alguns municípios, estamos implantando algumas estruturas, inclusive de coleta de informação diária, casa a casa. É censo, mensal. Tudo isso é público. As pessoas perguntam, vocês acham o governo que é bom, ruim, péssimo, regular? Ótimo. Qual a pior secretaria? Qual a melhor secretaria? Como é que está a coleta de lixo? Como tá? É diário, gente. Em 30 dias você coleta informação de todos os moradores da cidade. Tudo sai no dia em gráfico. Aí você pega e expõe isso para a cidade, através dos telecentros, e o prefeito tem que responder os problemas. Vocês entenderam o que eu estou falando? A coleta diária, a cada semana a gente pode pesquisar. Isso aí já existe. A tecnologia é baratíssima. Ou seja, isso que se chama governo digital. A população fica sabendo o que os seus vizinhos acham sobre a cidade e dos outros bairros. E decide em telecentro o que tem que ser feito. E o prefeito tem que ouvir. Ouvir os caras falando na hora, prefeito, olha o lixo aqui. A própria pesquisa que nós fizemos, que você fez, está mostrando, tem que ser público. Não pode ser de governo, é público. Qual é a solução? E aí o prefeito vai ter que dar solução na hora. Nós podemos transformar, portanto, o Estado numa estrutura porosa, como se fosse uma esponja, em que a gente entra na estrutura de Estado. Mas a gente tem que pensar, nós temos que ser ousados, e a gente tem que discutir política pública. Agora, me entristece quando a gente tem encontro de política pública e fica discutindo programa de governo. Vamos discutir, sei lá, os SUAS. Que SUAS? Quero discutir é o problema das famílias em situação de risco. Eu tenho que discutir o ser humano. Eu não tenho que partir da estrutura de Estado. Eu tenho que forjar o Estado. Nós estamos deixando o nosso poder de lado e, sem perceber, a nossa cabeça, por isso que é um panótico. Nós estamos entrando na lógica dos governos, nem de Estado. Aí a nossa pauta passa a ser o sistema de informação não sei o quê, o Conanda fala isso. Aí é o SUS, o SUAS,
Aí é só sigla governamental. Ok, vamos discutir o SUS que está implantado, mas como que a gente aumenta o poder do cidadão? Eu não quero saber só verba, como é que eu aumento o poder? A direita começa a falar, como privatiza e eu só fico na resistência. Não, tem que avançar. Eu quero saber como é que nós vamos comandar os hospitais. Vai ter eleição direta de diretor? Tem que avançar, gente. Avançar. O conselho vai comandar agora os postos de saúde? Conselho Municipal de Saúde? Gente, nós temos que ter proposta para democratizar, aumentar o poder do cidadão. Nós estamos muito envelhecidos. Então, eu acho... E, finalmente, a instituição, ela tem que ser legítima. Se ela envelhece e não fala o que as pessoas pensam na rua, ela morre. Esse é o problema atual. Falta um só, acho. Educação. Essa foi barra, hein? Vamos lá. Eu sou freiriano, eu fui da equipe do Paulo Freire. Há duas formas de a gente pensar política social. Uma é como proteção. O que é essa é a visão liberal. Os liberais acham o seguinte, que os homens são diferentes por natureza. E se os homens são diferentes por natureza, para continuar a ser ser humano, a gente precisa garantir um limite na ação humana dos mais competentes. Porque se eu não limitar, ele vai destruir o outro que é menos competente. Porque nós somos selvagens. O McDonald's nunca vai ajudar o cara que vende cachorro-quente lá na esquina. Se ele puder, ele destrói a barraquinha. Nunca ele vai fazer nada pelos concorrentes. O mercado, baseado na meritocracia, pelo menos isso que eles falam, ele não defende a igualdade, e nem o ser humano, ele defende o lucro. Então, os liberais, pensando assim, eles dizem, política social é só para garantir a proteção. O que quer dizer isso? É ele não morrer. O restante é com ele. E aí os liberais dizem o quê? O que protege um ser humano? É a saúde, porque se ele estiver doente, ele não compete. É a segurança, porque se ele morrer, for assassinado, ele não compete. E a educação. Porque se eu não repassar para ele as condições dele competir com uma pessoa que nasceu em condições melhores de acesso à informação e cultura que o outro, como é que eu vou dizer que ele é igual e ele é incompetente? Não dá para uma pessoa... Eu sou filho de família rica. Eu tinha todas as enciclopédias que você pode imaginar. Eu, com 9 anos, desmaiei de tanto curso que eu fazia. Eu fazia IASG, judô, verdade? Não é brincadeira, não. Você não sabe que é a minha vida. Eu fazia datilografia, fazia, o que mais? Judô, violão, assim, uma agenda de empresário. Eu não aguentei. Como é que aquele menino lá da favela ia disputar comigo o mercado? Eu já entro no mercado falando 2 línguas. Já entrei falando. E ele é mais burro do que eu? De jeito nenhum, ele não teve nem chance. É para isso que tem Estado. É para os mais competentes, não são os mais inteligentes. São aqueles que adquiriram competência, não destruírem a possibilidade do outro competir comigo. Portanto, esse discurso de que os mais competentes